Muito bem, a gente vai conversar a partir de agora com o professor Antônio Augusto Moura da Silva, ele que é epidemiologista, professor titular do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, conosco já agora. Professor, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao Balsas Acontece. Depois de alguns meses, que nós tivemos aqui em uma entrevista falando daquele início, daquela movimentação do coronavírus, o senhor volta ao vivo agora para falar com o nosso público de Balsas e região sobre esse novo momento. E hoje a gente começa conversando dessa boa notícia que é essa vacina que foi aprovada ontem e já começou a ser distribuída hoje para todo o Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa vacina a Coronavac, E também essa outra que foi a de Oxford, que foi também já autorizada de forma emergencial no Brasil. Como é que funcionam essas duas vacinas? Como é que deve ser feita essa imunização aqui no estado do Maranhão? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar novamente aqui participando do Balsas Acontece. E realmente muita coisa aconteceu daquela primeira entrevista para cá. Naquele primeiro momento, vocês estavam aí atravessando um grande surto de coronavírus. E agora a gente está aí feliz da vida porque nós temos aí uma possibilidade de solução para esses nossos problemas. Ontem, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou para uso emergencial 2 vacinas. A primeira é a vacina de Oxford, que foi resultado de um acordo entre o governo federal e a Universidade de Oxford. Ela vai ser distribuída no Brasil, infelizmente ainda não está disponível. Ela confere contra a doença uma proteção aí em torno de 70%. E a vacina Coronavac, que dá uma proteção contra a doença aí em torno de 50%. O que é que isso nos importa? Então, o nosso telespectador pode estar pensando, e essas vacinas não têm uma eficácia tão boa, Temos aí a vacina americana que está com eficácia de 95%. Lembrando que essa é a eficácia total. O que é muito importante para a gente saber é a capacidade dessas vacinas de protegerem contra doença grave, hospitalização e morte. E todas essas 2 vacinas, elas conseguem fazer isso. Então, essas vacinas não são como a vacina do sarampo, que você vai tomar a vacina e não vai pegar sarampo. Essas vacinas, elas vão nos proteger exatamente contra a doença grave, hospitalização e morte, igual a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela tem uma eficácia até menor do que essas 2, nos protege em torno de 30% a 50%. Então, todo mundo que toma a vacina da gripe sabe que vai ter gripe, Não vai evitar completamente a gripe. Agora, a vacina, ela vai fazer o quê? Que você tenha uma gripe leve, e não tenha hospitalização e óbito. Ou seja, a vacina vai transformar uma gripe numa gripezinha. Nesse início de conversa, até prestar serviço à comunidade na seguinte situação. Eu peço ao senhor que me ajude nisso. Porque pode na quarta-feira, como foi anunciado pelo Ministério da Saúde, quarta-feira começa a imunização. Inclusive hoje, já começa hoje à noite, mas oficialmente, talvez na quarta-feira, a imunização simultânea em todo o Brasil. Ok. Mas a gente quer chamar a atenção da população para que não precisa você ir aos postos de vacinação. A vacinação começa de forma para os grupos prioritários, e eu diria até mais, doutor, os prioritários dos prioritários, porque a vacina que foi autorizada, ela não é suficiente para vacinar ainda esse primeiro grupo, não é verdade? Então, para que não se haja aglomeração em postos de saúde, pessoas imaginando que a vacina chega para todos ainda, ter um pouco de cautela nesse momento, Vamos aguardar as instruções das autoridades estaduais que vão fazer essa orientação, de quais os grupos prioritários, locais de atendimento e a possibilidade de atender. É muito importante a gente evitar aglomeração nos postos de saúde, porque a gente sabe que, mesmo a gente vacinando, como eu falei, como a vacina não vai evitar a infecção, então a gente vai ter que continuar usando os mecanismos de proteção individuais. A gente vai ter que continuar usando máscara, evitando a aglomeração, fazendo distanciamento, fazendo higiene das mãos. A pessoa vai estar protegida apenas 1 mês depois da segunda dose, então é um caminho longo. E a população como um todo, até a gente atingir a chamada imunidade de grupo ou de rebanho, isso vai demorar, Precisamos aí vacinar em torno de 70% da população para a gente aí começar a ver
a doença é bastante controlada. E provavelmente isso só vai acontecer no início de 2022, né? Então, até lá, a gente realmente precisa tomar todos os cuidados. E uma delas é evitar aglomeração nos postos de saúde, né? Senão, vai muita gente para o posto, não vai ter vacina para todo mundo e aí vai correr risco de se infectar. Doutor, o senhor que deve estar acompanhando de perto, com certeza, o desenrolar dessas questões técnicas, sobretudo, dessa vacina, eu queria que, porque existe ainda, né, infelizmente, né, existem muitas pessoas que na internet, né, tentam colocar medo na população, nas pessoas, relacionado à vacina A, vacina B, que essa mexe com o RNA, mexe com o DNA da pessoa, essa outra vem não sei de onde. Eu queria que o senhor tranquilizasse um pouco a nossa população, trocasse em miúdos, para que a pessoa que está em casa possa entender um pouco mais sobre a questão da segurança dessas vacinas. Então, as duas vacinas aprovadas ontem, elas são extremamente seguras. Nenhuma delas causou nenhum evento adverso grave. Agora, a gente recebeu realmente mensagens na internet, que, como a gente chamou hoje, o fake news, né? As mentiras, elas estão muito presentes na internet. Então, a pessoa lança lá na internet, vacina tal fez com que a pessoa tomasse, ficasse paralítica, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado de verificar se essa informação realmente é verdadeira, porque vão aparecer esses relatos. É inacreditável como a humanidade é capaz disso. Nós estamos vivendo um problema sério, né, que a gente ainda não tem uma solução. A Anvisa ontem deixou muito claro, não existe nenhum medicamento eficaz contra essa doença. A arma que nós temos são as duas que a gente conhece. As medidas de proteção individual, né, e a vacina. Então, como é que a pessoa pode ser contra a vacina? Ficar aí colocando mentiras, né, pela internet. Então, muito cuidado, né? A gente tem que confiar nas autoridades, né? A Anvisa ontem deu um grande exemplo, né, de um órgão técnico e que mostrou que nenhum medicamento funciona, né? A vacina é a nossa salvação. Então, é nela que nós temos que confiar. E nenhuma dessas doenças provocou qualquer reação adversa grave. Uma outra questão também que é visto, como todo medicamento, né, existem as contraindicações, né, contraindicações. Por enquanto, o que se sabe é que não para menores de 16 anos, me parece, não é? Não pode se tomar essa vacina e também quem tem algum tipo de alergia ao componente dessa fórmula das vacinas. Como é que a gente vai ter acesso a esses componentes para se saber se de fato se eu tenho algum tipo de alergia a determinado componente dessa fórmula? É o seguinte, a vacina não está recomendada para menores de 16 anos porque ela não foi testada nesse grupo, né? Então, pode ser que no futuro sejam realizados os testes e a vacinação seja também ampliada para esses grupos. Como eles têm uma probabilidade muito pequena de morrer, né? Então, nesse momento, realmente esse grupo não é prioritário e é possível que a gente consiga controlar a doença sem vacinar esse grupo, mas aí a gente vai ter que realmente verificar isso para frente. A questão da alergia, ela surgiu com a vacina da Pfizer, né, que não é nenhuma, essa vacina não está sendo administrada por enquanto no Brasil, né? Infelizmente, no primeiro semestre do ano passado, o laboratório ofereceu essa vacina para o governo brasileiro, e assim, é muito difícil a gente explicar por que o governo brasileiro não fez acordo com a Pfizer. Então, nesse momento, a questão da alergia não está nos dizendo respeito, porque não é com essas duas vacinas que foram aprovadas ontem, para uso emergencial. Muito bem. Uma outra situação também a respeito de vacinas, e a gente fala de 2 doses que serão necessárias para que tenha, depois de 30 dias da segunda dose, inclusive, como o senhor falou, né? Que tenha a imunidade aí de acordo com os parâmetros da própria vacina. Agora, quem toma a primeira dose da vacina A pode tomar a segunda dose da vacina B ou necessariamente deve se tomar a da mesma vacina? Como é que é isso? Não, vai tomar da mesma vacina, até porque os estudos não incluíram a mistura de vacinas. Então, é recomendado, não é absolutamente recomendado que você misture vacinas. Recomenda, né, que seja da mesma vacina. Bom, outra coisa interessante também que a gente observa, que essa autorização emergencial que foi dada pela Anvisa ontem, são apenas para aquelas doses que já estavam, no caso da Coronavac, das doses que vieram da China. Não são ainda para as que foram produzidas aqui no Butantan, com os insumos que chegaram da China. Enfim, também a outra autorização, me parece que vai vir um carregamento da Índia.
me parece, a respeito disso. Sempre a cada novo lote de vacina que é fabricada, há necessidade de uma nova autorização emergencial ou que não seja emergencial, mas que seja já definitiva, doutor? É como o nome diz, né? A autorização é emergencial e ela se aplica a um determinado estoque de vacinas. Então, o Butantan já vai entrar provavelmente hoje com um pedido de uso emergencial das vacinas que foram produzidas já no Brasil. Quer dizer, na realidade, com o insumo que veio, né, da China, mas elas foram, na realidade, o termo é envasadas, né? Elas foram colocadas no frasco aqui no Brasil. Então, precisa realmente de uma autorização emergencial, porque o procedimento muda. É outra fábrica que foi feito, né, um outro procedimento, mas os demais critérios, né, são iguais, né? Então, a eficácia é a mesma, porque a vacina é a mesma. Então, muda um pouquinho o pedido, mas é praticamente certo que vai ser também aprovado essas vacinas que já foram fabricadas aqui no Brasil. Tá? Mas é fundamental isso porque às vezes precisa realmente credenciar, né, que o local tem todo o critério, todas as qualidades para que a vacina possa ser liberada. Né? Então, isso é fundamental, faz parte aí do processo de liberação. Agora, quando a vacina tiver o registro definitivo, aí não haverá necessidade mais de fazer nenhum tipo de protocolo, ela já vai estar liberada completamente. Mas isso ainda não é possível porque os estudos não se completaram. Eu vi, inclusive, que há uma força-tarefa de se enviar doses, porque o Ministério determinou que seja de forma proporcional, né, por todo o Brasil e de forma simultânea seja entregue essas vacinas. Mas me parece que lá para o Amazonas, por conta dessa crise que vive o Estado, deve receber algumas doses a mais. Quem está com o coronavírus, quem está, melhor dizendo, com a Covid-19, o coronavírus são várias, né? A Covid-19, e toma essa vacina, é recomendável, sobretudo para quem já está, por exemplo, na UTI, para quem começa já a ter problemas de respiração, pulmão comprometido, alguma coisa relacionada a isso, ou não, doutor? Não, a vacina não vai agir nesse momento, até porque a eficácia da vacina é a longo prazo, né? Falei para você, 30 dias após a segunda dose. E não é recomendado que você vacine a pessoa com a Covid ativa, a pessoa doente, grave, não é absolutamente recomendado. Então tem que esperar a recuperação do indivíduo, uma vez recuperado, então ele deve se vacinar. Porque a gente sabe que a imunidade conferida pela doença não vai ser suficiente, não vai evitar completamente uma nova infecção. No caso da Coronavac, ela me parece que é o vírus inativado, não é isso? No caso da Oxford também não. Não, no caso da Oxford é uma outra tecnologia, né? Na realidade é usado o que a gente chama de vetor, né? Então o adenovírus do chimpanzé, né? Que não é capaz de provocar doença no homem, ele foi geneticamente modificado para produzir a proteína spike do coronavírus, né? Então é uma enganação, né? Você pega um vírus do chimpanzé, né? E na verdade, o que a gente fez? Né? O que a vacina faz? A gente sequestrou esse vírus, né, e programou ele para fazer uma coisa diferente do que ele ia fazer, que é produzir a proteína do adenovírus. Então, ele vai produzir a proteína spike no organismo da pessoa, então essa proteína vai ser reconhecida como estranha, né, e aí o organismo vai fabricar os anticorpos para defender a pessoa. Como o adenovírus do chimpanzé é inofensivo para o ser humano, né, então não vai causar nenhum problema, né, mas vai levar a proteína spike e vai gerar a imunidade. Então, é assim que a vacina funciona, né? Então, na realidade, ela também não tem o vírus, né? Na realidade, é injetado um outro vírus, que não tem efeito para o homem, mas esse vírus ele foi programado para fazer exatamente a liberação da proteína spike e gerar a imunidade. Mais ou menos assim que funciona. Então, também, como eu falei, essa vacina é super segura. Isso não vai modificar DNA de nenhum indivíduo, né? Quem sabe, né, vacina não é capaz de modificar DNA, né? Então essas mentiras que a gente viu na internet, elas realmente não têm nenhum fundamento. Bom, para a gente finalizar esse assunto de vacina, né, e inclusive já agradecendo ao senhor por esse esclarecimento, essa prestação de serviço aos nossos telespectadores, a respeito, quando se fala de vacina, e há muito tempo vem se batendo nessa tecla, a gente observa muito, né, principalmente as pessoas que
que levantam uma suspeita em relação à vacina. Que a vacina, a que foi mais rápida até hoje na história, foram 3 anos de estudos e etc. Com toda essa tecnologia que já existe, no caso do vírus inativado, então já se tem uma tecnologia, uma forma de fazer. Isso, de certa forma, não tira a credibilidade de uma vacina feita em menos de 1 ano. Não, o que acontece é assim, a vacina ela foi produzida de forma rápida porque houve um grande investimento financeiro na produção de vacina. Essa é que é a diferença. Então, a vacina normalmente é produzida em 3 anos porque não se tinha investimento, né? Então, não havia essa urgência. E assim, é óbvio que nós estamos já no século XXI, né? Hoje já iniciando a 3ª década desse século, obviamente a tecnologia ela é muito diferente do que foi no passado, né? Então, mesmo que não houvesse esse financiamento grande, até por conta de múltiplas tecnologias hoje que a gente tem em vacina, a gente já esperaria que houvesse um desenvolvimento rápido. E agora, o que é importante frisar, rapidez não significa coisa mal feita, né? Por isso é que existem as agências reguladoras. Então, você só vai liberar uma vacina quando você tiver certeza que ela funciona e que ela é segura. Então, ontem a nossa Anvisa atestou isso, né? Claro, ainda restam algumas dúvidas, obviamente, a gente não sabe o tempo que vai durar a proteção dessas vacinas, então isso é uma coisa desconhecida, e nem poderia saber, porque as pessoas foram vacinadas ainda por muito pouco tempo, né? E só nos estudos, então algumas coisas a gente precisa saber ainda, mas a velocidade ela foi fundamental, né? Porque por causa da situação terrível, catastrófica que a gente enfrentou, né? E agora a gente vê em Manaus aí como é que a gente sabe, né? Faltando oxigênio para as pessoas. Então, é uma catástrofe humanitária de dimensões gigantescas. E a humanidade, felizmente, né? Muitos governos colocaram bilhões e bilhões de dólares para produzir as vacinas de forma rápida. Ok, professor Antônio Augusto Moura da Silva, muito obrigado pela sua participação hoje no Balsas Acontece, mas eu quero já convidar os nossos telespectadores para amanhã e pedir ao senhor, com a sua gentileza de sempre, se podemos amanhã estarmos aqui de volta para falarmos aí dessa nova cepa, ou melhor, dessa nova variante do coronavírus, que inclusive foi descoberta aqui no Brasil, na região norte, lá em Manaus, e falar sobre justamente essa questão. A vacina é eficaz também para essa nova variante? Não é eficaz, mas a vacina já se tem uma ideia de que, através da tecnologia que já tem da vacina, se faz um aprimoramento dela e aí sim ela consegue ser eficaz com dessa nova variante ou não. Vamos passar por uma segunda onda ou não? Eu convido o senhor a tirarmos essas dúvidas amanhã, aqui no Balsas Acontece, com a sua sempre delicadeza e bondade de sempre estando conosco aqui, prestando serviço à comunidade de Balsas e região, doutor. Eu que agradeço, Carlos. Boa tarde a nossos telespectadores. Com certeza será um prazer estar aqui amanhã novamente. Ok, boa tarde. Boa tarde.